E aqui no Brasil, Zaidan, hoje saiu o Boletim Focus, né? Que vai aí nos balizando e tentando diminuir as dissonâncias entre análises que foram a 9, 10%, outros 3%, aí você fica no meio do caminho. O professor Rafael Schioser, que é titular de finanças da FGV, falou sobre isso. O relatório Focus do Bacen sintetiza as previsões dos vários participantes de mercado, bancos, gestoras de ativos, etc. No relatório de hoje, a previsão de queda do PIB para 2020 ficou em 5,5%, que é uma previsão de queda bastante expressiva, seria a maior dos últimos 60 anos. Mas olhando pelo lado positivo, essa previsão já chegou a ser ainda pior lá em maio, né, de 6% de queda. E mesmo comparando com a semana passada, houve uma pequena melhora, né, já que a previsão anterior era de queda de 5,6%. Olhando para frente, né, as atenções começam já a se voltar para o PIB dos próximos anos. E a principal fonte de incerteza certamente é o desfecho dessa queda de braço entre o ministro Paulo Guedes, que quer encerrar o auxílio emergencial, voltar ao racionamento de gastos do governo o quanto antes, e outras alas do governo que querem estender o auxílio, defendem um programa de investimentos públicos para os próximos anos. Então essa é a nossa principal fonte de incerteza agora. Tá aí o professor Rafael Schioser, e teve gente que tocou lá em 9%, né, Zaidan? O professor no Boletim Focus chegou a 6 e pouco, quase 7, mas teve segmentos aí do mercado que tacaram lá em 9%, né? O professor Rafael, que até conversou com a gente Sim. outro dia, né, Ronald? E ele não só entende do riscado, como fala fácil, explica fácil, né? Agora, essas projeções são importantes. Mas veja, são 12 semanas com projeção de que no ano que vem a economia crescerá 3,5%. E em 2022, 2023, expansão de 2,5%. Agora, elas são importantes, não é? Elas projetam cenários, são tomadas como parâmetros para investidores, para quem quer aumentar o galpão, para quem quer fazer uma encomenda para o setor industrial. Comprar uma máquina, né, Zaidan? Comprar uma máquina, para quem quer aumentar o seu parque produtivo. Tudo isso é importante para o comerciante, para o industrial, para todas as empresas, né? Vão investir mais ou menos. Mas convenhamos, a história nos ensina, todos os anos, né, que as projeções, elas sempre estão ali num risco muito elevado de naufrágio, né? Porque os acontecimentos não são previsíveis. Veja, Ronald, dizer que 2022, por exemplo, 2,5%. A gente já conhece o que eleição presidencial mexe com isso, né? Mexe com o câmbio, mexe com o mercado de ações, mexe com projeção de investimento. Então, se até a eleição municipal balança um pouco, isso em condições normais, não neste ano excepcional de 2020. Imagina a eleição para presidente, governador, Senado, Câmara, Assembleias Legislativas. Então é claro que é muito difícil você dizer 2022. Agora, eles fazem projeções técnicas, não são chutes. O cara acorda e fala, vou falar que vai crescer 2,50. Não é isso. São projeções. Olha, o câmbio provavelmente vai ter esse movimento. Mas aí depende, por exemplo, o que vai acontecer nos Estados Unidos. Tem uma eleição ali, ó, na esquina, novembro. Não é? Como isso vai mexer com o valor do dólar em relação a outras moedas? O Banco Central lá no ano que vem será obrigado a reduzir ou aumentar a taxa de juros? Pelo cenário atual, no máximo reduzir, né? Ou então manter, que já está lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Mas você pode ter uma mudança econômica, e a história mostra isso, e de repente você tem uma elevação na taxa de juros, mais gente procura dólar para comprar títulos do Tesouro Americano. Nada disso é previsível. Muitas vezes há dificuldade para saber o que vai acontecer neste ano, por exemplo, em que há uma eleição nos Estados Unidos. Instabilidades no Oriente Próximo, né? Embates entre China e Estados Unidos. São muitos os fatores. E por isso é difícil determinar. O fato, o professor Rafael citou aí
uma certa desconfiança no mercado em relação a Paulo Guedes. E tem inclusive uma reportagem do pessoal da Folha de São Paulo que mostra que, animado com o aumento da popularidade, Bolsonaro tem cobrado de Guedes postura menos resistente ao aumento de gastos públicos. O foco são obras e benefícios sociais. Isso pode ser verdade? Pode. Isso pode ser cascata? Pode. Né? Porque às vezes o sujeito planta ali um negócio de dentro do governo porque ele não gosta do Guedes. Isso acontece há 300 anos. Se você conversar com o Delfim Neto, você vai ver que na época do governo Médici já tinha ministro puxando tapete de ministro, né? Coisa antiga. Se for no governo Getúlio, então tem. E às vezes o cara não gosta do Guedes, quer balançar o Guedes e fala um negócio ali, o Bolsonaro tem falado pra ele e tal. E aí, pô, esse cara é ministro, é o famoso disse a interlocutores, né, Zaidan? Exato. E muitas vezes o jornalista não tá inventando, não. Uhum. Mas o cara que solta o negócio, né, muitas vezes solta uma cascata para provocar o barulho. E muitas vezes para tornar o fato irreversível. Para tornar o desgaste irreversível. Né? Pode ser, mas pode ser verdade. Pode ser que falou, bacana, é o seguinte, cara, a popularidade cresceu, né? Vamos dar uma esticada aí no auxílio emergencial, que aliás, há todas as razões do país para que esse auxílio entre em 2021. Há motivos sociais para isso. Agora, é verossímil que o Bolsonaro tenha dito, meu amigo, relaxa um pouco, né? Porque precisamos politicamente disso. Ele já disse que o Guedes não entende política e que ele não entende economia, né? E pode ser que ele diga, você não entende política, vai por mim. É verossímil. Se é realmente um desgaste ou não, ou se pelo contrário, o que disse o Paulo Guedes, o presidente me apoia, e o Bolsonaro até falou isso publicamente, que reuniu os ministros lá e falou nada de trombar com as posições do Paulo Guedes. Então, as duas versões são verossímeis, né? Saberemos com o tempo quem está com a razão e se de fato o desgaste é verdadeiro do Paulo Guedes, e se ele já está de joelho inchado e a fins de picar mula, ou se não, se ele se sente desafiado a permanecer e apostar na sua, digamos, agenda, nas suas bandeiras, saberemos. E aí, quando a verdade for conhecida, saberemos então como quem tem grana para investir vai reagir, não é? Se a permanência do Paulo Guedes vai fazendo com que haja um aumento de investimentos privados, se uma eventual saída vai fazer gente tirar dinheiro daqui e levar para outro lugar, tudo isso é especulação. O fato é que dia após dia cresce a conversa de que há o desgaste. Isso pode ser plantado, sim. E pode ser plantado por gente lá de dentro que já falaram até que pode ser o Roberto Campos Neto, substituto, né? Então tem chute para todo lado. E não adianta a gente ficar se debatendo com chute. É preciso esperar o fato para que então a gente saiba como é que a economia reage, né, Ronald?